Pronto? 3, 2, 1, gravando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Plantão Psicológico. Hoje vamos falar do tema transtornos alimentares. Estou com uma convidada ilustre aqui, que tem um nome muito bonito, a Isabela Natasha, que é psicóloga, que já está aí, atua na clínica aí já tem alguns anos, e ela já tratou vários pacientes aí com alguns transtornos alimentares, estuda muito sobre o assunto, e ela vai saber falar para a gente muita coisa a respeito desse assunto. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Esse tema, transtornos alimentares, ele é um tema que está sempre muito atual, né? Um tema muito comentado, ele é muito relatado em revistas, em novelas, em filmes, em séries, né? O pessoal está sempre comentando alguma coisa sobre isso. E muitas vezes acontece uma romantização desses transtornos, né? Assim como os transtornos alimentares, eles também têm um nome popular, né? Tem alguns que são mais conhecidos, estão aí na boca do povo, digamos assim, né? Você poderia falar para a gente quais são os transtornos mais conhecidos, mais comentados pela população em geral? Os transtornos alimentares, eles se caracterizam por uma perturbação na alimentação ou no comportamento alimentar. Hoje a gente tem 6 transtornos alimentares. Desses 6, a gente tem 3 que são mais comuns, né, na população, e também são os mais comuns que chegam na clínica. Os transtornos alimentares são divididos em transtorno de pica, transtorno de ruminação, transtorno alimentar restritivo evitativo, a anorexia nervosa, que é um dos mais conhecidos, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Hoje a gente tem uma prevalência maior da anorexia, da bulimia e da compulsão alimentar, do transtorno de compulsão alimentar. Realmente, né, relatado às vezes em alguns filmes, né, na literatura, a gente vê, antigamente tinha muito as modelos, né, teve vários relatos de modelos que aparentemente tinham, né, algum transtorno alimentar ali. Hoje isso já diminuiu um pouco, mas ainda é muito prevalente. Acontece muito, né, como você disse aí, com modelos, e às vezes porque no próprio trabalho delas, elas têm que ter um corpo assim muito magro, né? E algumas pessoas a gente tem que respeitar o nosso biotipo, né? Tem pessoas que têm um biotipo de ser mais forte, outros têm um biotipo de serem mais magras, né? E às vezes na busca pelo corpo que as pessoas estão exigindo, as pessoas que contratam esse tipo de serviço, acaba que alguns modelos desenvolvem esse transtorno, ou até mesmo já tinham esse transtorno, algum desses transtornos, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente fica querendo culpar alguém ou alguma coisa por um transtorno. Ah, fulano tem esse transtorno porque o pai é isso, porque o pai é aquilo, porque a televisão é isso, porque a rede social é aquilo. Só que normalmente, né, são causas multifatoriais. E você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, a gente tem muito essa questão de tentar buscar um motivo, de buscar uma causa. E quando a gente se fala, né, em transtornos mentais, né, os transtornos alimentares entre eles e os outros transtornos mentais, buscar uma causa, buscar um motivo é realmente uma causa perdida, porque hoje a ciência já sabe que é uma causa multifatorial. Então não é um evento específico que aconteceu na vida da pessoa, um trauma, uma situação específica que foi a causa do transtorno. Não, hoje a gente até entende que é preciso, além das causas, né, ambientais, da história de vida, é preciso ter um componente ali fisiológico presente também. Porque se fosse assim, as pessoas que vivem numa mesma situação, todas teriam o transtorno, né? A gente vê isso muito em famílias, né? Por exemplo, um irmão tem depressão e o outro irmão que vive na mesma situação, com a mesma família, às vezes estuda na mesma escola, não tem. Se fosse só o ambiente, era para os dois ter. Então, essa questão de tentar buscar um motivo, além de não ajudar, também não é muito efetivo, porque o motivo ele já é dado, ele é uma causa multifatorial. Ao invés de a gente tentar buscar um motivo, um culpado, é muito mais interessante que a gente busque uma solução. E quando a gente fala em transtornos alimentares, hoje a gente tem que o psicólogo, o acompanhamento psicológico e o psiquiatra são os profissionais adequados tanto para o diagnóstico, que são diagnósticos muito precisos, quanto para o tratamento. Os transtornos alimentares, eles são
um diagnóstico muito desafiador, um tratamento que não é um tratamento muito rápido. É difícil algum desses transtornos chegar à clínica, porque a pessoa às vezes ela entende que aquilo está sob controle, né? Principalmente na anorexia, ela tá sob controle, ela não entende aquilo como um problema, ela sempre acha que ela está controlando a situação. Então, assim, às vezes é até difícil chegar na clínica, por isso que às vezes é importante a gente conscientizar a população para poder reconhecer os sinais, os sintomas desses transtornos, porque talvez a pessoa em si ela não vai buscar essa ajuda. É preciso que a rede de apoio, a família, os amigos percebam que tem alguma coisa errada para auxiliar ela a procurar essa ajuda especializada. Outra coisa que acontece, que às vezes atrapalha um pouco o processo de tratamento, é a romantização de algum desses transtornos. Podem acontecer em filmes, em séries, mas é mais comum acontecer em grupos criados entre eles próprios, né? Que é como se eles fizessem ali uma espécie de conversação com apologia àquele transtorno, né? Explicando ali métodos de esconder da sociedade, esconder da família, né? E aí às vezes dá uma dificultada, igual ela falou, muitas vezes as pessoas não procuram ajuda porque não conseguem perceber o problema que elas estão enfrentando, né? E aí elas tentam esconder dos familiares também. No caso da anorexia, eles costumam usar roupas muito largas, né? Nunca mostrar o corpo totalmente. E aí vão tentando burlar, né, a família para que eles não percebam e não procurem ajuda para eles, né? A pessoa que tem bulimia, às vezes ela vai estar sempre procurando, né, forçar o vômito escondido para que ninguém perceba. Então, fatos como esse acabam, às vezes, até impedindo que a pessoa busque ajuda, né? Você concorda comigo, Isabel? Sim, em alguns desses transtornos, como eu havia dito, a pessoa ela não percebe aquilo como um problema, ela não percebe aquilo como algo que está errado, algo que pode prejudicar a sua saúde. Realmente existem esses blogs, né? Existem esses grupos, né? Geralmente eles se denominam de BIA, e tem uns nomes, né, que eles costumam colocar, e por isso é muito importante ter uma conscientização quanto aos sinais e aos sintomas, porque geralmente é a rede de apoio, é a família que vai ter que levar essa pessoa a buscar ajuda especializada, porque esses transtornos eles são potencialmente fatais, principalmente a anorexia, traz graves prejuízos à saúde, né, tanto a física quanto a mental. Tem uma comorbidade muito grande, né, com transtornos depressivos, às vezes tem uma comorbidade também com transtornos de personalidade, então é muito importante reconhecer esses sinais. Quais são, dentro dos transtornos alimentares, os principais transtornos alimentares e como é o tratamento desses transtornos, né? Você que já tem uma certa experiência no assunto vai poder falar isso pra gente. A gente tem como eu disse, 6 transtornos catalogados hoje no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, na seção de transtornos alimentares, que é a PICA, o transtorno de ruminação, transtorno alimentar restritivo evitativo, anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar. Os principais, né, transtornos são os 3 últimos, que seria a anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Eles têm algumas diferenças, né, essenciais, às vezes as pessoas confundem um pouco a bulimia com a anorexia, e esses transtornos, às vezes uma mesma pessoa pode transitar entre eles, né. Na anorexia nervosa, a sua principal característica é uma evitação no ato de alimentar. Então, a pessoa, ela realmente come o mínimo possível, ela não quer comer, mas ela esconde isso muito bem, né? Ela serve a comida, ela coloca ali no prato, ela finge que está comendo, mas ela não se alimenta, ela não quer se alimentar. Ela tem uma preocupação imensa com relação ao fato de engordar, de ganhar peso, e ela também tem uma distorção na percepção da sua autoimagem. Então, por mais que ela já esteja muito magra, ela não percebe assim. Isso pode ser com relação ao seu corpo inteiro ou pode ser com relação a partes específicas do seu corpo. Então, às vezes, ela tem uma alteração nessa percepção de algumas partes do corpo. Além disso, a questão do peso, né, é um critério diagnóstico muito importante dentro da anorexia. E esse diagnóstico, como eu disse, ele é feito pelo psicólogo e pelo psiquiatra.
Já a bulimia nervosa, a pessoa ela tem um episódio de compulsão alimentar. Então, no episódio de compulsão alimentar, ela vai comer, comer, comer e ela não consegue parar, né, aquele ato ali, aquela compulsão. Ela não tem uma predileção por coisas específicas, então, assim, às vezes as pessoas acham que, eu tenho uma compulsão por doce. Não é assim, a pessoa que tem uma compulsão alimentar, ela come qualquer coisa. Às vezes, coisas que não tem nada a ver, por exemplo, elas misturam coisas tipo feijão e leite condensado, é o ato mesmo de comer e joga tudo aquilo para dentro. E isso, a alimentação, ela tende a ser muito rápida, né, então ela come muito rápido. Depois desse episódio de compulsão, ela tem comportamentos compensatórios. Então, ela sente uma culpa muito grande e ela vai, às vezes, provocar o vômito, ela toma laxante, ou ela quer fazer muitos exercícios físicos como uma forma de tirar, né, aquela sensação que ela tem da culpa e também como forma de não ganhar peso. Então, assim, essa seria uma das características principais na diferença da anorexia e da bulimia, a questão da compulsão, né, que nem sempre tem na anorexia, e a questão do critério de peso, que ele é específico ali na anorexia e na bulimia não. E tem a questão da distorção da autoimagem, né, que ele está presente ali na anorexia. Já o transtorno de compulsão alimentar, que antes a gente chamava de transtorno de compulsão alimentar periódico, hoje é só transtorno de compulsão alimentar, existe esse episódio de compulsão alimentar onde a pessoa não tem um controle do que ela come, do quanto ela está comendo. Geralmente ela tem essa sensação de culpa também, ela tende às vezes a comer escondido por essa vergonha que ela tem. E por mais que ela tente, ela não consegue. Por mais que ela quer, né, ela não quer ter esses episódios, ela não consegue. Esse diagnóstico ele tem um critério muito específico de tempo, né? Então tem um tempo certo para a gente poder fazer esse diagnóstico, né? Tem um tempo de episódios que a pessoa tem que ter dentro de uma semana, dentro de um período de um mês, para a gente considerar como sendo o diagnóstico do transtorno. O que acontece é que muitas pessoas às vezes não têm, né, fechado o diagnóstico, mas ela tem traço desses transtornos e isso precisa ser igualmente tratado, porque dificilmente a pessoa ela vai conseguir sair desses transtornos sozinha, né? É muito importante, né, que a gente respeite também o nosso biotipo, o nosso tipo físico, né? Às vezes as pessoas hoje em dia elas estão se comparando muito, principalmente nessa era da tecnologia, né, onde a gente tem acesso ao outro o tempo todo, né? Às vezes a gente vê uma pessoa lá, uma artista, uma pessoa que trabalha com o corpo, ela tem aquele corpo definido, ela é perfeita, ela é isso, ela é aquilo, e a gente fica querendo ser assim também, né? E aí muitas pessoas acabam ficando deprimidas, né? E outras pessoas acabam até adquirindo um transtorno alimentar. Como ela disse, as causas são multifatoriais. Só que uma dica que eu dou para as pessoas é que elas respeitem o seu biotipo, né? Tem pessoas que já têm aquele biotipo de ser mais magrinha, outras são mais fortes, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado para não ficar doente, né? Como a gente falou, a obesidade é uma doença. Então tem que tomar cuidado para não chegar àquele ponto. Mas a gente também não precisa ter uma obsessão por ser magro demais que venha prejudicar a nossa saúde. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, né? Em relação aos familiares, uma dica que eu dou é que eles prestem atenção, porque como a gente disse, esses transtornos alimentares aí, muitas vezes a pessoa mascara eles, você não vai perceber, a pessoa não vai pedir ajuda, porque para ela tá tudo normal, né? Ela tem inclusive aí problemas com a autoimagem, né? Ela enxerga às vezes ela se vê mais gorda do que ela tá, né? Às vezes ela tá magrinha e ela vai se enxergar muito gorda ou alguma parte do corpo dela muito gorda. Então tem todas essas questões, né? Os familiares a gente pede que fiquem atentos, porque é muito importante procurar ajuda. E para quem está com problema de peso, está querendo perder peso, não está conseguindo perder peso, já fez de tudo, foi no nutricionista, vai na academia, procura um psicólogo também, preferencialmente que atenda na terapia cognitivo-comportamental. A Isabela atende, eu atendo, estamos aí à disposição para ajudar vocês, porque a gente tem que treinar nossa mente também. Tem muitos livros interessantes para quem está querendo perder peso também, como o Pense Magro, né, e alguns outros. E agora eu vou pedir para a Isabela dar umas dicas aí para o pessoal de casa também, para os familiares, né, que tem a suspeita de que tem algum parente que está com algum transtorno alimentar, e para as pessoas também ficarem alerta para não
terem nenhum tipo de transtorno como esses? Realmente, né, voltando ali um gancho no que você falou, tem essa questão também da aceitação, da questão do equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio, né? A gente não pode, né, ir para o extremo da magreza, mas a gente também não pode ir para o extremo de ficar obeso, né? Porque todos os dois são prejudiciais à saúde, né? E essa aceitação, essa questão da aceitação é muito importante, mas eu me aceitar não quer dizer que eu não possa, enquanto eu me aceito, trabalhar para mudar alguma coisa que está, né, me prejudicando, por exemplo, a obesidade, né, alguma coisa que vai me prejudicar. Então, assim, há uma diferença, né, com relação a isso. E quanto à questão dos sinais e dos sintomas, né, como são transtornos diferentes, eles têm alguns sinais diferentes, né. Mas geralmente aí quando a gente fala de anorexia e de bulimia, né, às vezes que a pessoa já está muito magra, né, observar se a pessoa, né, está emagrecendo às vezes muito rápido, se ela não fica ali brincando com a comida, ou se depois que ela terminou de comer, logo em seguida ela vai ao banheiro, né, porque às vezes elas fazem isso para provocar o vômito. Observar se elas não estão usando aí roupas, né, de frio, mesmo a temperatura estando alta, né, mesmo não estando frio, elas estão aí com blusas de manga, né, com calça, às vezes até com gorro. Observar se a pessoa ela não tá com aquela pelugem, né, porque quando a pessoa está muito magra, acaba nascendo muitos pelos, né, que a gente chama de lanugo, também é um sinal característico. Ausência da menstruação também nas meninas, né, é um critério importante aí para anorexia. A perda da libido também dentro dos transtornos aí alimentares acontece. Então, assim, todos são sinais e sintomas muito recorrentes, né, que às vezes é difícil a gente observar porque eles realmente tentam, né, principalmente as meninas, né, em mulheres a prevalência desses transtornos é muito maior, o que não quer dizer que meninos não tenham, mas a prevalência é muito maior nas meninas, e geralmente esses transtornos eles acometem mais adolescentes, né. Também não quer dizer que não pode acometer uma pessoa adulta, né, ou mais velhas, mas a prevalência é muito maior aí na adolescência e na idade adulto-jovem. Então, ficar atento a esses sintomas, né, e a qualquer um deles procurar ajuda especializada. Hoje o tratamento, né, dos transtornos alimentares ele é um tratamento multiprofissional, né, e o diagnóstico e o tratamento geralmente é feito com o psicólogo e com o psiquiatra. Então, procurar mesmo essa ajuda, porque dificilmente uma pessoa consegue sair desses transtornos sozinha, né. A gente tem um prognóstico desses transtornos alimentares, né, quando feito o tratamento a tempo, quando feito o tratamento correto, né, o prognóstico ele tende a ser muito bom. Se não há uma remissão total ali dos sintomas do transtorno, a gente tem uma remissão pelo menos parcial, que ajuda a evitar muito sofrimento, porque não é fácil conviver com o transtorno, tanto a pessoa, né, quanto a família, é muito difícil a gente conviver com o transtorno, porque causa bastante sofrimento, causa prejuízo à vida, né, da pessoa, às suas áreas afetivas, profissionais, familiar. Então, assim, não é fácil conviver com o transtorno, mas se a família, né, se essa rede de apoio está ali realmente junto, querendo ajudar, acaba ficando mais fácil, né, que o prognóstico da doença, não, do transtorno seja melhor. Você falou sobre a bulimia e a anorexia, né? E esses transtornos, eles têm um nível alto de letalidade, porque muitas pessoas acabam morrendo, né, por complicações consequentes de algum desses transtornos. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim, realmente, principalmente aí, a anorexia nervosa, ele é um transtorno que tem um nível de letalidade muito alto, de mortalidade muito alto, principalmente por conta das complicações fisiológicas que o transtorno traz. Então, pensa comigo, a pessoa ela não come, ela vai emagrecendo, ela não está nutrindo o seu corpo, então ali no seu fisiológico fica tudo bagunçado, a questão hormonal, faltam nutrientes, ela perde massa magra, então assim, bagunça tudo. Alguns casos extremos, a pessoa precisa ser internada, ela precisa receber alimentação ali por sondas, porque ela se recusa a comer, e sem o alimento a gente, né, pode chegar ao óbito. E aí traz muitas complicações aí, gastrointestinais, outras doenças físicas associadas, então assim, é muito perigoso.
né? A mortalidade é muito grande por conta dessas complicações e também o risco de suicídio dessas pessoas com transtornos alimentares é muito alto, né? Que a depressão acaba sendo uma comorbidade aí dos transtornos alimentares muito grande. Então, assim, é sério, né? É um transtorno muito sério, é preciso muito cuidado, não é brincadeira, né? Então, assim, a qualquer sintoma, qualquer sinal, né? Mesmo que não seja, procure uma avaliação aí do psicólogo, do psiquiatra para avaliar se a pessoa não está com transtorno, se ela não está apresentando traços do transtorno, né? Porque já os traços é preciso ser tratado. É muito importante reconhecer e por isso eu acho que é de grande valia o programa como esse, né? Para a gente apresentar, né, essas questões psicológicas sem tabu, porque às vezes tem um tabu muito grande quando a gente fala em questões de transtornos mentais. E a gente precisa falar, porque as pessoas precisam conhecer, porque não tem uma outra forma da pessoa às vezes buscar o tratamento correto se ela nem reconhece que aquilo dali é um problema. Nós vamos chegando aí ao final do programa. Gostei muito desse programa, eu acho que vai ser muito importante aí para a sociedade, né? Não só para a população jataiense, mas espero que o programa alcance aí vários outros municípios do nosso país, quem sabe até em outros países, né? Então eu gostaria de agradecer aqui você, Isabela, pela disposição em estar vindo aqui, a primeira psicóloga que a gente trouxe aqui, né? Primeiro a gente quis trazer algumas pessoas que fazem a diferença aí com alguns projetos que ajudam a população de Jataí. E agora a gente vai começar a trazer alguns psicólogos falando de temas diferentes, abordagens diferentes, porque dentro da psicologia nós temos 11 áreas de atuação, né? Hoje a gente trouxe aqui uma psicóloga clínica, futuramente a gente vai trazer psicólogo hospitalar, escolar, dentre outros, né? Psicólogo esportivo. Então, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigada por ter se disponibilizado, por ter tido essa conversa tão rica com a gente aqui. Foi um prazer e eu espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço o convite, né? Eu acho muito importante, né, um projeto como esse, né, um programa como esse, né, para trazer informação para a população. Isso é muito, muito legal, muito importante. E eu agradeço o convite, eu espero que possa ter ajudado, né, a elucidar as pessoas um pouquinho mais com relação aos transtornos alimentares, né, o papel do psicólogo aí no tratamento, no diagnóstico desses transtornos, a identificar os sintomas, os sinais. Então é isso, eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a todos vocês, nosso público, vocês são muito importantes para a TVM, para o nosso programa Plantão Psicológico. Obrigado aí a todos os nossos patrocinadores e até o próximo programa.